Pro bem do PSG, chegou a hora de o Mbappé ir embora. O PSG existia antes do Mbappé e vai continuar existindo depois do Mbappé. Ele está no clube há 6 anos. Nesse período, 5 times conquistaram a Champions e nenhum deles contava com o Mbappé no elenco. Isso significa que é totalmente possível ganhar a Champions sem ter o Mbappé. Essas palavras foram ditas pelo Leonardo, ex-diretor de futebol do Paris Saint-Germain, em entrevista no início agora da semana, depois da repercussão negativa da entrevista que o Mbappé deu à revista France Football, que foi divulgada no último sábado. Você conferiu tudo aqui no canal MyFoot. A situação é insustentável, não tem mais clima para o Mbappé dentro do Paris Saint-Germain. O Luiz Henrique já deve começar o trabalho dele agora, já sem contar com o Mbappé. Vai montando o elenco, que está fazendo algumas boas contratações, sem contar com o Mbappé. E o presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, deu prazo até o dia 31 de julho para que o Mbappé decida se ele pretende estender o contrato, para que ao final dessa temporada que está começando, se ele for negociado, o clube receba um valor ou já será negociado agora. Só que 31 de julho é um prazo muito longo. Até o dia 31 de julho, os grandes clubes que podem ser os interessados no Mbappé já vão ter desembolsado uma boa grana para a contratação de reforços. Ou seja, todo mundo agora vai ficar só esperando o desenrolar dessa situação, porque a tendência é que o valor de 200 milhões de euros que o Nasser Al-Khelaifi diz que é o valor de mercado do Mbappé só vai diminuir, por conta justamente dessa demora. O clube vai querer negociar o jogador, não tem mais como ele permanecer. E aí ele vai ter que negociar pelo valor que der. Então, nesse momento, o melhor que as duas partes têm a fazer é sentar, negociar, entender os dois que realmente ele tem que deixar o clube agora e aí tentar o máximo de valor possível numa negociação com quem quer que seja o Real Madrid, que seja o Liverpool, que seja o Arsenal, que seja qualquer clube que tenha interesse em contar com o Mbappé. O prejuízo já existe, o Paris Saint-Germain já vai ter esse prejuízo, não vai conseguir negociar pelo valor que quer. E do outro lado, o Mbappé, além do prejuízo financeiro também numa negociação, fica com prejuízo de imagem. É um jogador que é um super craque, é um grande atleta, é um dos melhores jogadores da atualidade no futebol, um dos melhores desses últimos anos. Só que em qualquer clube que ele chegar, ele já vai chegar com essa marca, de ser um jogador que, num momento de pressão, de insatisfação, ele não vai internamente para resolver, ele joga para a imprensa, ele joga para a torcida. Ele ganhou a antipatia já da torcida do Paris Saint-Germain, ganhou a antipatia de jogadores dentro do elenco atual do Paris Saint-Germain. A informação é de que alguns jogadores foram até a diretoria para reclamar das declarações que o Mbappé deu nessa entrevista divulgada no último sábado. Então, os dois têm que chegar e sentar. Nasser Al-Khelaifi, Mbappé, staff Mbappé, vamos resolver isso o mais rápido possível. Não dá para esperar até o dia 31 de julho. Luiz Henrique já não deve contar com o Mbappé nesse trabalho de pré-temporada. Que monte o time já sem contar com o seu principal atacante do elenco, porque ele não vai ter clima para permanecer no Paris Saint-Germain. Outra frase que disse o Leonardo: ele é um grande jogador, mas não é um líder. Ele é um grande goleador, mas não é um construtor de jogadas. É difícil construir um time ao redor do Mbappé. Ele tem certa razão no que ele disse. O Mbappé é um jogador que tem uma característica de ser um pouco individualista, né? As jogadas que ele constrói, também em situações de jogo a gente percebe muito isso. Então isso mostra que percebe-se internamente que há uma dificuldade na montagem de um time com a presença dele. Isso também já fica, né, como um alerta para quem for contratar o Mbappé. É um grande craque? É, mas ele também é um causador de problemas. Não é de hoje que ele vem botando pressão nos momentos de insatisfação, seja porque ele não está satisfeito com a posição que o técnico colocou ele para jogar, como aconteceu no início da última temporada, quando o Galtier colocou ele jogando mais centralizado, seja também em janelas de transferências, quando ele começa a botar uma pressão e jogar para a torcida que ele deseja deixar o clube. Então, as duas partes cheguem a um acordo o mais rápido possível, para o prejuízo ser o menor possível. O Luiz Henrique, ele monta sempre monta times com um jogo coletivo como a principal característica. Com o Mbappé, talvez não seja tão fácil ele fazer isso. Talvez seja até uma boa. Claro, perder o Mbappé é um prejuízo técnico para qualquer time do mundo, mas nesse momento, para ter uma harmonia, para ter um time coeso, para poder encaixar bem as peças e construir uma equipe que, por mais que não tenha mais um grande craque, seja muito eficiente. Essa talvez seja a solução para o PSG chegar aos seus objetivos agora na temporada 2023-2024. O grande objetivo, claro,
é a Champions League. E como disse o Leonardo, muitos times até hoje já ganharam a Champions League, inclusive com o Mbappé já jogando futebol profissional. Nenhum desses times tinha o Mbappé. Então é possível sim o PSG ter vida após o Mbappé. As contratações estão sendo feitas e boas contratações. O time está se reforçando. Se não contar com o Mbappé, é claro, é um lamento muito grande, né, para um clube como o PSG não ter o principal jogador francês da atualidade. Mas talvez seja para o bem da harmonia do vestiário e para o bem do resultado e para o que quer o Luiz Henrique que o Mbappé deixe o quanto antes o Paris Saint-Germain. Até a próxima!